Ora, boa noite, pessoal. Portanto, sejam bem-vindos aqui a mais uma aprendizagem aqui sobre educação financeira, cripto, hum, portanto, exchange, e vamos continuar então de onde a gente ficou a semana passada, né? Portanto, aqueles que estiveram presentes na semana passada, vamos dizer que vão pegar o conteúdo por inteiro. Aqueles que não estão presentes vão pegar o conteúdo que vão pegar, porque este conteúdo não vai estar disponibilizado, portanto, em nenhum sítio online, ok? Portanto, fica e quem não fica, que ficasse, né? Portanto, nós até aqui tínhamos visto, então, vamos só fazer aqui um refresh, voltando aqui aos slides anteriores. Portanto, nós vimos aqui portanto, o que é que trava a maior parte das pessoas. Vimos também, digamos, a cultura que estamos a viver hoje em dia, que passa muito através do consumismo e não através de investimento, não é? Portanto, a questão do querer parecer do que realmente ser. A partir daí, portanto, porque é que a maior parte das pessoas também não começa a investir dinheiro, por diferentes razões. Realmente, o que é dinheiro, né? E depois então passamos à parte mais dedicada ao nosso foco, à nossa metodologia, que é a questão do dinheiro tradicional, né, o físico, papel, versus o dinheiro digital, né, que é criptomoedas, por exemplo, que vai ser agora estas novas modalidades do euro digital, do dólar digital, etc, etc. Portanto, também vimos a questão de bancos, o que é que eles são e o que é que são sistemas descentralizados, ou seja, basicamente é como se fossem equivalentes, mas a parte de centralizado diferente de descentralizado. Vimos já o que era e já entramos aí mais portanto, na secção, no grupo que nos diz respeito, que vimos mais o que era a blockchain, criptoativos, tokens, portanto, diferentes possibilidades aí. E então, portanto, nós ficamos aqui, né? Se eu bem me recordo. Portanto, nós ficamos. Deixem lá ver. Acho que foi isso, não foi? Ajudem-me aí, pessoal. Já não me lembro onde é que ficamos. Ficamos aqui, né? No ecossistema de entrarmos aí na parte das wallets e tudo mais, né? Deixem lá ver. Aqui ouve-se muito bem. Sou eu ou não se ouve nada? Então és tu, Daniel. Portanto, eu acho que foi. Acho que ficamos aqui a ver a diferença, por exemplo, do que é uma SEX e o que é uma DEX. Eu acho que cheguei ainda a falar essa questão. Portanto, uma SEX, digamos que é uma corretora, é como se fosse um banco digital, ok? Apenas digital, que trabalha apenas com criptomoedas, apenas com criptoativos, ok? Portanto, nada de papel físico, nada dessas situações. Em contrapartida, as DEXs é uma corretora, ok? Uma corretora é como se fosse equivalente a um banco, para vocês terem noção, ou como se fosse um Wall Street, né? Onde a gente pode negociar ali diferentes situações, mas descentralizado, ou seja, não tem ninguém que possa, no futuro, por exemplo, abrir falência, como é o caso dos bancos, que não possa negar uma operação, como é o caso dos bancos, e portanto isso é o verdadeiro significado de DEX, é descentralizado, é uma corretora descentralizada, enquanto que uma SEX é uma corretora centralizada. Exemplos, diferenças. SEX, Binance, Crypto.com, Coinbase, Bybit. Portanto, isso são tudo SEXs, ou seja, é tudo centralizado. Tem uma pessoa por detrás com a custódia de toda a operação que, se a pessoa quiser, pode literalmente acabar com aquela operação toda e todo o dinheiro que nós tínhamos lá fica lá retido, né? Enquanto que uma DEX, portanto, estamos a falar, por exemplo, da Uniswap, estamos a falar na DEX Tools, estamos a falar. Qual é que era? A Pancake são um registro também, e podemos ali fazer toda a troca, ok? E também. Esperem aí que eu acho que estou a falhar a minha internet. Deixa lá ver. Opa, 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 opa. Só um bocadinho. Um bocadinho, né? Eu recebi agora aqui a mensagem. Isso é o problema de estar a partilhar a internet do telemóvel, porque a internet de casa não é boa. E a do telemóvel ainda consegue ser melhor, agora pensem.
Não, mas pronto, acho que já está melhor, não? Sim, eu estava a ouvir bem. Pronto. Portanto, estava a falar que as DEXs, no caso, era as situações onde a gente pode fazer tudo o que faz numa SEX, mas sem o perigo, portanto, de ficar capital retido, ficar, portanto, sem os nossos criptoativos e tudo mais. Depois nós temos as wallets, ok? As wallets é o quê? É como se fosse a carteira como literalmente como se fosse a nossa carteira de dia a dia, onde nós temos lá o dinheiro em papel, moedas e notas, né? No caso aqui temos criptoativos, ok? A partir daí também temos os cartões bancários, né? Que nós nas wallets também podemos ter os cartões bancários ou não, ok? Portanto, isso é o significado da wallets. Portanto, as wallets também são divididas em custodiais ou não custodiais. Portanto, as chamadas hot wallets ou cold wallets. Qual é a diferença? As hot wallets vem do termo inglês carteira quente, que é o quê? Por exemplo, nós criarmos uma carteira dentro da Binance, dentro da Bybit, como nós temos, dentro da Coinbase, nós temos lá carteiras dessas corretoras que são centralizadas uma vez mais, ou seja, são carteiras que estão, portanto, alguém tem o poder de tudo o que se passa ali. E depois temos carteiras que não pertencem a ninguém a não ser nós mesmos, são carteiras diretamente bloqueadas dentro da blockchain, ou seja, a partir dali nós temos um endereço daquela carteira, aqueles endereços para onde a gente transfere os nossos criptoativos para aqueles que o fazem, e portanto, isso já não pertence a ninguém, aquilo está dentro da blockchain e nós só temos acesso àquela carteira a partir daquelas 12 palavras-passes, ou 24, ou mesmo 48 palavras-passes, portanto, palavras que a própria carteira nos dá e só nos dá, ou seja, dá-nos, e se a gente não tiver essas palavras-passes ou decoradas ou anotadas num papel, então não temos como aceder a esses criptoativos. Mesmo o suporte, portanto, por exemplo, nós podemos usar a Rabi Wallet, Token Pocket, SafePal, ok? São apps de interação com carteiras da blockchain, ok? Descentralizadas. Portanto, o que é que acontece? Nem essas wallets, nem o suporte dessas carteiras nos consegue depois devolver, digamos, essas palavras-passes. E, portanto, se a gente deixar cair o telemóvel, por exemplo, e precisar de importar essa carteira noutro telemóvel, ela vai nos pedir esse acesso das 12 palavras-passe, ou seja, para nós recuperarmos aquela carteira, para nós dizermos que aquela carteira realmente pertencia a nós, ok? Portanto, por isso é que eu vos digo sempre nos grupos, coloquem as palavras-passe anotadas na ordem correta, verifiquem duas, três vezes se está bem escrito, porque a maior parte das vezes são palavras em inglês e a gente pensa de uma forma e às vezes escreve de outra, e depois uma maiúscula fora do sítio, uma vírgula fora do sítio, alguma coisa, não deixa realmente vocês ter acesso à carteira, ok? Portanto, a partir daí, ainda temos uma terceira categoria que são as hardware wallets. Hardware wallets são wallets, ou seja, são carteiras físicas, dispositivos físicos, que têm os vossos criptoativos, né? Um exemplo desse é aquela da SafePal, como eu já compartilhei convosco, que é o que eu uso e tenho aqui, né, ao meu lado. Qual é a diferença dessa? Essa, como eu fiz num dos últimos vídeos, a gente pode importar a mesma carteira que tem no sistema do telemóvel ou online, através das 12 palavras-passes, né? Ou então podemos criar uma e não termos a necessidade de guardar as palavras-passes, porque ela própria tem as palavras-passes e ela nunca vai acabar ali, né? Em contrapartida, convém sempre a gente guardar, porque o dispositivo pode se estragar também, né? O dispositivo não é, por exemplo, indestrutível, né? Portanto, vá lá, há aí situações que a gente tem que ter atento. No caso da SafePal, por exemplo, vai haver um outro caso que eu vou-vos trazer no futuro, em que a gente nem sequer precisa dessas palavras-passe, não temos como anotar, mas tem um outro sistema que eu acho bem mais seguro, mas, portanto, bem mais complicado também para as pessoas que não entendem. E então, dentro de todo este ecossistema cripto, depois nós temos também a Web3, né? Que muita gente ouve falar, Web3, o que é isto da Web3? Portanto, aqui nós entramos num sistema de internet. Portanto, quando a internet começou com o Web 1, era apenas uma página para acesso a tudo e mais alguma coisa, etc, etc. A Web 2, portanto, já veio ser o quê? Já veio ser uma página de internet, mas cada empresa, cada página web ser diferente de uma para a outra. Ou seja, portanto, temos a Google, onde temos as diferentes páginas web de diferentes empresas e a gente faz uma conta, registra-se nessa conta e entra e, portanto, faz toda a situação. Isso é o Web 2. Por exemplo, determinadas oportunidades aí que existiam no passado e mesmo.
atualmente. Por exemplo, a Solar Group é Web 2, ok? Porque é um sistema dentro da Web 2 porque é uma página de internet, ok? E depois temos o Web 3, que é muito falado e as pessoas não sabem o que é o Web 3. O Web 3 é uma página online, digamos, é uma mini aplicação, mas não tem um domínio online. Ela funciona dentro da nossa carteira, ok? É a partir da nossa carteira, neste caso, as carteiras descentralizadas, as carteiras cold wallets, né? Que nós temos acesso a esses sistemas. Portanto, qual, por exemplo, esse sistema? Origin, ok? Origin é um sistema Web3, porque nós temos acesso a partir de uma página de internet, sim, num computador, mas é apenas com a interação da nossa wallet. Por exemplo, a Solar Group é uma página de internet que não tem interação com a nossa wallet. Então é um sistema Web 2, ok? Portanto, mesmo aí dentro dos sistemas Web 3, depois já há que ter atenção a situações que são realmente descentralizadas, ou seja, aplicações ou oportunidades, empresas que não têm qualquer hipótese de ser apagadas do mercado, né? E depois tem a parte que, mesmo dentro, em conexão com a nossa carteira, não deixam de ser um Web 2, mas digamos que é ali um Web 2 mais, porque usa um pouco dos dois sistemas. Mas na verdade, na parte que nos interessa, no caso de oportunidades por aí fora, é de facto essa. Portanto, se alguém não tiver alguma dúvida, não se esqueçam, coloquem no chat ou interajam aí connosco. Ok? Exodus, a Anabela diz Exodus é uma carteira descentralizada, é uma cold wallet, ok? Portanto, é também através, portanto, vais lá entrar, vais criar uma carteira, ela vai-te dar as 12 palavras-chave e, portanto, também é. E é uma das melhores também, ao mesmo nível aí da SafePal e tudo mais. Mas em contrapartida não tem um ecossistema, né? Portanto, há aí diferentes situações. Vá lá. Mas ela é boa a nível de segurança e a nível de interação. Também é muito boa a Exodus. Mas pronto, nós temos que sempre normalizar e acabamos por escolher sempre uma de eleição, né? Porque vocês conhecem, por exemplo, a Rabi Wallet é a minha carteira de eleição. Porquê? Porque a interação é muito interativa, tem ali, é organizada, nós temos ali as secções todas, nós temos como aceder a tudo e mais alguma coisa a partir da carteira, não precisamos andar com grandes invenções e, portanto, vá lá. Agora, ainda dentro deste ecossistema cripto, existe o mundo DeFi. Como a gente vê, o DeFi, né, é finanças descentralizadas, ok? Portanto, no caso aqui, finanças descentralizadas pode ser aplicado em diferentes situações, mas nós temos que estudar bem esse termo, DeFi. Porquê? Porque há muitas empresas que usam o nome DeFi, ou muitas oportunidades aí fora, que usam o nome DeFi só porque está na moda, assim como o nome Web3, só porque está na moda, ou porque dá uma maior garantia às pessoas e depois a gente vai avaliar a oportunidade ou a questão mais a fundo e de facto não é assim tanto DeFi quanto prometia ser, porque o DeFi lá está, é descentralizado. Descentralizado significa ninguém ter a posse de absolutamente nada a não ser o utilizador ele mesmo, ou seja, cada um de nós que esteja a utilizar aquele sistema, ok? Portanto, quando existe, digamos, é aquilo que eu costumo dizer, quando existe, por exemplo, nós termos que enviar dinheiro para algum lado, para uma outra carteira, para um outro, para dentro de um protocolo, para dentro portanto, de alguma situação. Isso tudo eles dizem que é DeFi, mas na verdade não é, porque nós está a sair da nossa posse os nossos ativos, ok? Portanto, fiquem com isso em mente, assim vocês vão se livrar de muita coisa no futuro aí. O CeFi já é mais na parte centralizada, já é mais a parte dos bancos, onde a gente aplica lá dinheiro, tem um depósito a prazo, tem títulos, tem os certificados da Forro, como em Portugal existe, portanto são certificados do Estado, digamos assim, em que rende ali uma pequena percentagem anualmente, quase irrisória, né? Como a gente conhece. E, portanto, não é isso que nos vai facultar a mudança de vida. Ok? Agora, dentro do ecossistema cripto, nós temos uma situação que, digamos que é a melhor de todas, que é a segurança. Mas, em contrapartida, também existe um maior risco de perda de capital e de perda de ativos. Portanto, a nível de segurança, não há melhor. Porque, a partir do momento que a gente faz uma transação, a partir do momento que a gente faz uma determinada ação, não há nem nós, nem ninguém que pode fazer nada para voltar com essa transação atrás ou alguém que pode impedir essa transação. Por exemplo, na questão de um banco, por exemplo, se a gente fizer se eu fizer um envio de dinheiro agora para alguém, o banco vai analisar, vai ver para onde é que vai o dinheiro, pode impedir,
ou pode nem sequer chegar a transferir, né? Portanto, aqui não, aqui nós somos nós, decidimos, fazemos, acabou. Não há mais solução nenhuma possível, ok? Portanto, é uma coisa boa, mas também, em contrapartida, é uma coisa má, porque se a gente fizer alguma coisa errado, não tem a quem nos queixarmos, nem tem aonde é que a gente vá, portanto, percorrer e tentar alguma situação. Por isso é que eu digo sempre, verifiquem duas, três vezes, portanto, ou aquilo que estão a fazer é preferível do que estarem a fazer asneira e depois queixarem-se, e portanto, vá lá. Pronto, eu aqui já entrei um pouquinho mais a detalhe nesta questão de sexes e dexes, né? Portanto, eu dei os exemplos antes de sequer vir aqui, e aqui tem vários exemplos. Uma sex é uma conta com KIC, no caso Binance, Coinbase, Kraken, portanto Bybit, etc. Nós temos que fazer o KIC. O que é o KIC? KIC é saber os nossos dados pessoais e bancários, né? Muitas das vezes, e de habitação. Tem um livro de ordens, ou seja, é tudo registado dentro do software deles. É uma custódia centralizada, ou seja, é a corretora, é a exchange que guarda os teus ativos, não és tu que guardas os teus ativos, e depois é tudo on-ramp com fiat, ou seja, é tudo com compra com cartão, transferência bancária, e não há forma de portanto, de conseguir entrar de outra forma, né? Portanto, tem que ser através de uma transferência bancária ou através de um dado de um cartão. Porquê? Porque eles fiquem com o registro e depois é aquela situação que agora que vamos começar a ouvir muito falar, que é, as exchanges, as corretoras têm que comunicar às entidades governamentais ou bancárias sobre todas as transações, sobre todas as compras, os investimentos em cripto, etc, etc. Portanto, nós estamos a ouvir uma maior afluência nesse caso, que fazem a compartilhamento de dados, né? Por causa disso. Então vá lá. Já em contrapartida, uma DEX é nós conectamos uma carteira, como eu disse, MetaMask, Trust Wallet, portanto SafePal, Exodus, Rabi Wallet, por aí fora, né? Que não tem KIC. Tem apenas um endereço, né? Um endereço da blockchain e nós não temos que fazer, nós não temos que dizer o nosso nome, a nossa morada, ou os nossos dados, etc para ter aquela carteira, portanto, para ter aquela posse, né? Portanto, nós aqui podemos participar de pools de liquidez, que é o que muitos de nós vimos aí. O que é uma pool de liquidez? É a gente que coloca lá um certo e determinado ativo que a gente detém, em contrapartida somos recompensados por ter aquele ativo ali, né? Derivado às taxas e tudo mais, ok? Portanto, eu não vou entrar muito em detalhe agora, mais para a frente, um nível mais intermediário, mais avançado, já vamos entrar em mais detalhe disso. E, portanto, como eu disse também anteriormente, tem uma autocustódia, ou seja, só nós é que controlamos os ativos que estão dentro daquela carteira, só nós controlamos aquilo que fazemos com eles e só nós temos acesso às nossas chaves privadas. Ninguém vai ali e vai desligar-nos a conta, por exemplo. Né? Como, por exemplo, no BES, que foi o banco que foi à falência, toda a gente que tinha lá dinheiro perdeu todo o dinheiro que lá tinha. E não há reembolso, não há nada, porque o banco abriu falência. E dizem-me assim muitas das vezes: mas os bancos têm seguros. Sim, tem seguro, mas é um seguro se alguma coisa acontecer, não por própria culpa do banco. Neste caso, ir à falência por lavagem de dinheiro ou qualquer coisa é culpa do banco. Ok? Portanto, há aí muitos aspectos a ter em consideração e a ter em conta que a gente não entende. A gente pensa, tem seguro, é seguro. Não, não é bem assim. Portanto, vá lá. A partir daí, nós temos, portanto, nós conseguimos fazer transações 24/7, não precisamos pedir permissão a ninguém, ok? A gente, como eu estava a dizer, em qualquer altura do dia, em qualquer minuto, em qualquer segundo, quantas vezes a gente quiser, nós chegamos ali e transferimos os ativos, colocamos os ativos daquele lado, noutra fonte, etc. Portanto, e vá lá. Agora, temos, digamos, dois aspectos essenciais que diferenciam um de outro, que é a liquidez e a segurança. Quando numa SEX estamos a falar de liquidez, ou seja, digamos, poder financeiro, de capital financeiro, estamos a falar numa SEX, são sistemas centralizados, tem alto, ou seja, porque tem, portanto, é como um banco central, digamos. Em relação às DEXs, pode ser variável, porque não é todas as DEXs, no caso Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, eu disse aí outra que agora já não me recordo, que, portanto, a liquidez é variável, porque depende da quantidade de utilizadores que estejam realmente com ativos ali. Portanto, vá lá. A nível de segurança, estamos a falar que portanto, em sistemas centralizados é institucional, é a nível de instituição, ok? O que é bom, mas ao mesmo tempo é arriscado por parte de que são eles que decidem tudo.
A nível das DEXs, é tudo através de contratos inteligentes, o que também tem o seu risco, mas digamos que é um risco que só existe risco se a gente se deixar influenciar por esse risco, que é o quê? Por exemplo, a gente conecta a nossa carteira num contrato inteligente malicioso, numa situação que vai roubar os nossos criptoativos através de um software qualquer. Portanto, por isso é que eu digo muitas das vezes, não estejam a conectar as vossas carteiras aí à sorte, principalmente se não entenderem do que é que se trata. Perguntem sempre porque é que, o que é que eu até costumo fazer muitas das vezes. Eu costumo testar muitas das vezes antes de fazer alguma coisa. E o que é testar? É uma carteira criptomoedas sem nada ou com muito pouco dinheiro, ok? Para testar todo o sistema e etc. Por exemplo, eu posso-vos dar uma situação que se passou comigo. Eu interagi aí há meses atrás com uma carteira da SafePal, eu tinha uma carteira da SafePal e interagi aí com um programa qualquer que funcionava com Solana, ok? E eu tinha lá 20 ou 30 dólares de Solana, para vocês terem uma ideia. E eu interagi, não houve problema nenhum, não sei o quê. Agora, há sensivelmente 2 ou 3 meses atrás, acho que foi 2 ou 3 meses atrás, não foi muito mais que isso, acho que há 2 meses atrás, eu ainda tinha lá os 20 ou 30 dólares de Solana. E eu, há 2 meses atrás, entrei lá na carteira e estava a zero. E eu fui ver e tinha feito uma transferência, ou tinha supostamente feito uma transferência daquela Solana que eu tinha ali para uma outra carteira que eu não sei qual é, né? E como? Foi eu que a fiz? Claro que não. Eu já nem ia àquela conta há algum tempo. Mas foi derivada a interação com esse contrato inteligente, com essa suposta oportunidade, que tinha um software malicioso no código em que permitia, portanto, a ir buscar os ativos que estavam dentro dessa carteira. Por isso é que eu digo, muito cuidado ou onde vocês conectam a vossa carteira, as vossas carteiras, e por isso eu também digo, vocês participam de um programa, vocês colocam criam uma carteira especificamente para aquele programa. Nós não vamos ter, por exemplo, a mesma carteira da SafePal para participar da Origin, para participar sei lá, de outra coisa qualquer, para participar de outro, para participar de outro. Não, isso é errado, ok? Nós temos uma carteira para ter os nossos criptoativos. Portanto, se quisermos montar um portfólio de criptoativos, aí não conectamos absolutamente nada nessa carteira. Mas nada mesmo, ok? Depois, se vamos participar da Origin, temos uma carteira que só vai interagir com o protocolo da Origin. Se vamos participar, por exemplo, da IMS, vamos ter uma outra carteira que só vai interagir com a IMS, ok? Porque nós nunca conseguimos saber a 100% o que é que está realmente no código do contrato inteligente, ok? Portanto, pode haver uma situação, não quer dizer que uma oportunidade ou outra não seja segura, não, mas é uma questão de precaução, ok? Portanto, vá lá. E sempre fazendo o teste anteriormente, conforme eu disse. Ok, pessoal? Portanto, vá lá. A nível de wallets, portanto, eu também já referi ali basicamente no primeiro slide. Portanto, nós estamos a falar de hot wallets, que são carteiras de custódia, ou seja, alguém guarda essas chaves, por exemplo, no caso, são carteiras de corretoras, no caso da Binance, nós temos uma wallet na Binance, se nós quisermos, nós temos uma wallet na Bybit, nós temos uma wallet na Revolut, nós temos uma wallet portanto, na Coinbase e Crypto.com e tudo mais, ok? Mas isso, vocês se repararem, vocês não têm, ela não vos dá nenhuma chaves privada. Vocês criam a wallet, está ali aberto e não tem nada. Vocês, se perderem o acesso àquela wallet, contactam a Binance ou a Bybit e não sei o quê, e ele dá-vos o acesso a essa wallet de novo. Porquê? Porque são eles que guardam, portanto, o acesso a essa carteira. Portanto, como eu estava a dizer, exemplos da Binance, Coinbase, e o risco é alto, porque qualquer um pode hackear, né? Porque essas palavras-chave, esse acesso àquelas carteiras, está disponível nos livros da ordem desse sistema centralizado. Ok? Portanto, ah, temos as hot wallets ainda que não são centralizadas, que é o caso MetaMask, Trust, etc. Ok? Portanto, aí nós guardamos as nossas palavras-passe. O risco já é médio, porque está ali entre parênteses phishing. O que é o phishing? É aquilo que eu estava a falar, da gente se conecta, portanto, a nossa carteira em algum programa aí fora, ou em algum website, ou clica em algum link a partir da nossa carteira. Nós vamos correr o risco de eles conseguirem ter acesso aos nossos criptoativos, ok? E, portanto, é, digamos, uma hot wallet ainda, mas descentralizada. Portanto, aqui o custódia e não custódia quer dizer centralizado de um lado, a partir das corretoras, descentralizados porque somos nós que temos acesso a ela, mas se a gente conecta em algum lado, chapéu. Depois,
Temos as cold wallets. Cold wallets que não têm, ou seja, que têm custódia, são serviços corporativos, ou seja, vêm de uma instituição. Exemplos são a Fidelity e a Becta. A Becta eu não conheço, mas a Fidelity eu conheço. E, portanto, o risco já é baixo, ok? Mas ainda assim, ou seja, é baixo, mas é regulado ainda. Ok? E depois temos as cold wallets, que são as famosas hardware wallets, que aí já é completamente descentralizado, que é o caso como eu tenho aqui a SafePal S1 Pro, né? Por exemplo, ou S1 normal. Existe a Ledger, existe a Trezor, existe a Tangent Wallet, portanto, existe aí algumas. E essas não têm risco nenhum, porque reparem, eu tenho aqui nesta carteira, não sei se dá para ver aí, por conta do ecrã, não está a dar para ver. Ou dá? Espera aí. Não, não está a dar. Aqui dá. Portanto, isto é uma cold wallet descentralizada, ok? Portanto, eu tenho aqui dentro desta carteira, a carteira está aqui dentro, eu tenho aqui dentro, como vocês já viram, eu até posso abrir aqui para vocês. Tem aqui Bitcoin, tem aqui Ethereum, tem aqui Solana, tem aqui XRP, tem aqui um rodo de situações, ok? Um rodo de criptomoedas. Estão a ver? Dentro deste dispositivo. Portanto, é um dispositivo que a gente mantém online online, offline, ou seja, ele não está conectado a nada, nem a gente consegue conectar ele a nada, ok? E os criptoativos que estão aqui estão completamente seguros, ok? Portanto, há dias ou há semanas, houve alguém que perguntou, por exemplo, no grupo da Origin, né? Se a gente colocasse a carteira que a gente participa da Origin numa cold wallet, ou seja, numa hardware wallet como esta, se a gente ainda assim iria estar a ganhar portanto, todo o protocolo da Origin. Sim, aquilo, tendo aqui o LGNS que nós colocamos em stake aqui, aquilo vai fazendo tudo automaticamente. A gente não vai conectar isto à Origin, né? E a Origin não se conecta, digamos, aqui, porque é um stake que a gente está a fazer. Então vamos supor que daqui a 2 anos a gente entra dentro da nossa carteira e vamos tirar os LGNS de stake, eles até lá tiveram a acumular, né? Portanto, isso é de facto a melhor das soluções. Como esta, existe outras, né? Portanto, eu vou-vos trazer uma outra relativamente em breve, estou à espera que me chegue a casa. É de uma outra empresa que tem vantagens e desvantagens. Eu depois também vai ter, portanto, um review e tudo isso sobre a carteira. E depois vocês podem optar pela melhor solução que vocês achem. Agora, vou ter as duas porque eu tenho um objetivo para uma e um objetivo para outra, né? Portanto, lá está. Hum, Agora, passando aí, portanto, nós já vimos exemplos de hot wallets e cold wallets, né? Portanto, e as diferenças. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer portanto, desta reunião, desta live, apresentação que vocês quiserem chamar, digam, ok? Portanto, nós temos sempre algumas regras de ouro, ok? Portanto, nós não devemos colocar o backup das nossas palavras-chave, ou seja, aquelas palavras que as carteiras nos dão, nós nunca devemos ter nem em e-mail, nem em bloco de notas do telemóvel, nem em clouds do iPhone, nem em nada que seja conectado à internet, ou seja, que tenha a chance de conectar-se à internet, ok? Porquê? O que é que acontece? Se vocês tiverem um software malicioso no vosso aparelho, no vosso dispositivo, ou no vosso e-mail, ou onde vocês estiverem a guardar de forma online, vocês estão a dar a porta de entrada para que essa pessoa saiba o que é e a partir do momento pode entrar na vossa carteira, enviar os vossos criptoativos e chapéu, ok? Portanto, essas chaves nunca compartilham com ninguém e aquilo que eu digo a muitas das pessoas que estão aqui, há uma outra pessoa que está aqui e eu digo, nem a mim, ok? Nem a mim. Porque embora vocês digam, tu és de confiança e tudo mais, sim, e não é o caso, mas já vimos situações aí no passado, infelizmente, de pessoas que supostamente eram de confiança e depois tiveram acesso, fizeram uma captura de ecrã das palavras-passe ou qualquer coisa assim, ou anotaram-as enquanto estavam a ajudar a pessoa, e depois o que é que aconteceu? A pessoa usou ali a carteira 2, 3, 4 semanas e depois os ativos começaram a desaparecer e a pessoa não sabia como. E depois, como isto é tudo em blockchain, nós não temos acesso a saber quem é. Por acaso, nesta questão, tivemos acesso a quem é. Mas porque essa pessoa cometeu um erro muito simples, que foi usar uma carteira que ele já tinha dado esse endereço dessa carteira a alguém para receber um prémio de alguma coisa, e então a pessoa tinha o registro que aquela carteira pertencia àquela pessoa. E como nós vimos as transações da pessoa que foi hackeada a ser enviadas para aquela carteira,
bom, foi fácil tanto quanto fazer um mais um, né? Agora, por isso é que eu digo, tenham sempre cuidado, ok? E, por exemplo, quando eu estava a fazer o review de configurar esta carteira, né? Eu tinha as minhas palavras-passe em papel à minha frente e por pouco filmava as palavras-passe. Então, isso não pode acontecer. E às vezes é uma distração. Eu publiquei-vos aí no grupo, na comunidade, um youtuber que faz literalmente vídeos para o YouTube de ensinamento sobre carteiras, sobre cripto e tudo mais, e ele cometeu o erro de abrir, por exemplo, ele tinha guardado no bloco de notas no computador, e ele abriu e pensou que estava a abrir outra coisa qualquer e apareceu à frente as 12 palavras-passe. A pessoa fez uma captura de ecrã naquele momento, enquanto ele criava uma nova carteira para enviar os ativos, já não tinha nada. Portanto, é realmente o perigo que nós temos aqui. Ok? Portanto, conforme eu disse, testem sempre alguma situação com valores pequenos antes de transferir grandes quantias e depois ativem sempre a autenticação de dois fatores. Sempre que possível, em alguma carteira, em alguma situação, sempre tenham isso ativo. É chato, porque nós temos que estar a introduzir aquele código, depois saímos, depois vamos voltar aí, vamos ter que voltar a introduzir, não sei o quê. É chato, é pessoal, mas de facto é o que nos mantém protegidos, porque aquele código muda a cada 60 segundos e então primeiro tinham que adivinhar as 12 palavras e depois ainda tinham que adivinhar, portanto, a cada 60 segundos um novo código de interação, né? Portanto, vá lá, estou a ver aqui algumas mensagens aí no chat, deixem lá ver. Vá lá. Então tenho feito errada. A minha chave tenho guardado no dispositivo. E-mail e afim. Pois é, aí você está a dar a porta de entrada a um hacker habilidoso de hackear, hum, ou seja, o seu e-mail ou afins, como você diz, e ter acesso então aos seus criptoativos. Portanto, como a Patrícia diz, e muito bem, não deve ter, papel é a melhor opção. Se alguém hackear o seu e-mail, fica sem nada, exatamente. Portanto, em papel, vocês podem me dizer assim: mas em papel, se a casa inundar, acabou o papel. Pessoal, há- por isso é que existe estas hardware wallets. Por exemplo, se a casa inundar, esta hardware wallet consegue manter os criptoativos seguros, ok? E continua a funcionar. Por exemplo, porque tem a certificação para isso, ok? Agora, se a casa pegar fogo, aí já é muito complicado, né? Mas, por exemplo, vocês podem pôr, sei lá, um papel num banco, ou seja, num cofre bancário, ou alguma coisa, não sei. Portanto, nós temos sempre que optar pelas melhores opções, né? De facto, guardar em suporte online, em suporte digital, é uma porta de entrada para hackers. Em contrapartida, quem é que está à espera de uma casa inundar ou de uma casa pegar fogo? Bom, não estamos à espera. É uma possibilidade, obviamente. Mas bom, podes, podes explicar novamente a parte da Origin em Stake, que estou a trabalhar e não captei bem. Bom, o que eu estava a dizer, Anabel, era que alguém tinha perguntado se, por exemplo, numa hardware wallet, como a SafePal, como eu tenho e não sei o quê, se a gente pode colocar lá por exemplo, se podemos aderir ao protocolo da Origin e depois eliminar aquela carteira a conta dessa carteira, portanto, dos dispositivos móveis e termos essa conta, ou seja, essa carteira numa hardware wallet. A partir daí, como o LGNS está em stake e está dentro da hardware, ele vai estar a trabalhar automaticamente. Portanto, é só essa a questão. Vamos lá. Continuando aqui. Por exemplo, portanto, aqui eu também já entrei em detalhe aqui nestas situações todas de forma inicial e antecipada. Portanto, vá lá. Web3 e DeFi, portanto, aplicações de DeFi principais, estamos a falar em empréstimos P2P, ok? Através de uma página de DeFi, pools de liquidez, através de staking, como é o caso de bloqueio, no caso era bloqueio de tokens, e por nós estarmos a bloquear essa quantidade de tokens ou criptoativos, estamos a gerar recompensas. Temos yield farming, ok? Que é uma geração de rendimento passivo. Temos NFTs, que são, digamos, ativos digitais únicos, ou seja, é uma situação de uma vez apenas, ok? Digamos assim. E depois, então, temos aí o que é o DeFi. Portanto, o DeFi é finanças descentralizadas, é um sistema financeiro baseado dentro da blockchain que elimina qualquer intermediário, permitindo transações peer-to-peer. Peer-to-peer é de alguém para alguém, sem necessidade de bancos ou instituições. Portanto, vamos aqui pegar digamos, num exemplo fictício de DeFi. Por exemplo, que nós participamos, XRP Ocean, ok? Era um sistema fictício de DeFi.
porque supostamente eles, era uma daquelas cenas que eles usaram o nome DeFi para ocultar realmente o que é, porque não era nada daquilo que falavam, né? Infelizmente. Portanto, isso funciona 24/7, acesso global, não tem KIC, portanto, toda e qualquer pessoa do mundo pode usar. E, portanto, em comparação o DeFi com finanças centralizadas, portanto, tradicionais, estamos a falar os intermediários, não há nenhum no DeFi, ou seja, eu transfiro para o Pedro transfere para mim, não há ninguém no meio a impedir essa transação. Em contrapartida, por exemplo, através das finanças centralizadas, eu tinha que usar o meu banco ou uma instituição bancária para fazer a transação para o Pedro e o Pedro de igual forma para mim. Ou seja, havia. Portanto, eu ao transferir, por exemplo, neste caso eu estou no Luxemburgo, o Pedro está em Portugal. O Pedro tem a Caixa Geral de Depósitos, eu tenho aqui um banco que se chama o BIL. Eu vou transferir do meu bill, vai ir para o Banco Central Europeu, né, o dinheiro desse Banco Central, ou seja, para além de que não sou eu, já é dentro do meu banco, já tem um intermediário que é o meu banco, segundo intermediário, o Banco Central Europeu, terceiro intermediário, o Banco do Pedro, que no caso, Caixa Geral de Depósitos, que usei como exemplo, é até chegar ao Pedro. Portanto, passa por três intermediários, ok? E estamos a falar que estamos dentro do país, ou seja, estamos dentro da Europa, que funciona com euro. Agora, se por exemplo eu pegasse no caso da Patrícia, que está no UK, no Reino Unido, então aí a coisa ainda passava por muito mais intermediários, né? Porque passava do Banco Central Europeu para o Banco Central de Inglaterra, para depois já passava para aí por cinco ou seis intermediários, ok? Portanto, vá lá, isso é realmente a diferença. O controle, nível de controle, portanto, cada uma dessas instituições financeiras tem controle sobre essa transação, pode impedir ou pode reter essa transação, enquanto que a nível de DeFi, ninguém pode impedir. Portanto, eu transferi para alguém, essa pessoa recebe direto, sem nada. Portanto, a nível de horários, o DeFi funciona sem parar, 24/7, não importa se é feriado, não importa se é domingo, não importa se é 3 da manhã, está sempre e constantemente a funcionar e é literalmente no mesmo instante, enquanto que no caso de finanças centralizadas ou tradicionais é limitado, ou seja, é limitado a um horário das 9 às 5, horário de banco, e domingos não há transações, sábados antigamente não havia, agora já começa a haver um pouco. Feriados, chapéu, e então se apanha, por exemplo, um domingo, segunda é feriado e não sei quê, ou então domingo, terça é feriado, fazem ponto na segunda, portanto, durante 3 dias não há operações para ninguém, né? Portanto, vá lá. A nível de taxas, portanto, nós pagamos taxas a fazer essas transações, temos as manutenções de conta, temos, portanto, um X de transferência, às vezes gratuitas, a partir daí já pagamos cada transferência à parte. A nível do DeFi, não há, ou existe taxas, mas é a taxa da rede, da blockchain que a gente usar, e é literalmente baixo em comparação aos sistemas tradicionais. Hum, Cláudia, não te esqueceste das minhas questões no grupo. Pois não? Não. Vamos deixar isso aqui um pouco mais para o fim, que eu queria ver se terminava esta aula inicial, mas está complicado. Hum, Vá lá, como é que o dinheiro circula no ecossistema cripto? Muitas das vezes a entrada vem portanto, vem de um sistema institucional, através de cartão, ou no Brasil chamado Pix, por exemplo, ou então de uma transferência de P2P, ou seja, de alguém que transfere para a outra pessoa, ok? O que é que acontece? É depositado, portanto, num sistema, em BRL, no caso do Brasil, ou em euro, no nosso caso, é transformado em cripto a partir do momento que a gente escolhe a cripto que quer. Armazenamento, podemos armazenar em wallets ou nas corretoras. Fazemos a movimentação que a gente quiser. E então também temos, a partir daí, o investimento em staking e DeFi, e temos a saída que podemos vender ou podemos transferir para alguém, né? Portanto, a nível de entrada, estamos a falar conforme a gente viu, através de cartões de crédito ou transferências bancárias. Escolher uma exchange confiável, de facto, é necessário. Verificar taxas, limites e prazos, que também é muito importante. A nível de armazenamento, nós podemos armazenar então numa SEX ou então numa DEX, ou então numa DEX. Peço desculpa que tive aqui alguém a barrar em casa. Pronto, vá lá. Entrou aí um gato, aparentemente. Portanto, estamos a falar, como eu estava a dizer, em armazenamento. Podemos escolher armazenar esses criptoativos dentro, ou esse dinheiro, digamos, real dentro de uma exchange, como a Binance, etc. Ou então através de uma carteira descentralizada.
Temos as hot wallets, temos as cold wallets, já vimos as diferenças, temos o backup da seed offline. A nível de investimento, nós podemos participar de staking, empréstimos, pools, avaliar o risco e o retorno deles. Portanto, a vantagem é que são contratos inteligentes auditados, portanto, que não podem ser modificados a maior parte das vezes. E depois aí entra outro assunto, né? Portanto, vá lá. A nível de saída, nós podemos então vender de volta para a nossa moeda fiat, que é uma moeda, digamos, estável, ou então transferir para alguém, ou então usar diretamente a partir de um cartão cripto, né? Que é aquela solução que eu tenho vindo agora a trazer para vocês. Ainda estou a avaliar a nível de cartão cripto, portanto, tenho aí três neste momento que eu estou a testá-los. Há um quarto que eu quero encomendar, mas faz parte de uma exchange, mas acho que vale a pena para quem vai gastar, digamos, diariamente, ok? Mas isso eu vou-vos trazendo e vou-vos deixando de saber à medida das situações, ok? Portanto, a nível de saída, nós temos que planear a saída se nós formos retornar para o nosso banco ou etc., a nível de impostos. Portanto, cada país tem os seus, e aí nós temos que ver em atenção a isso. Portanto, por isso é que eu estou a incutir agora um cartão cripto, porque se está portanto, naquela carteira, por exemplo, por isso é que eu escolhi a SafePal, porque a partir do momento que eu tenho dinheiro na SafePal, os bancos não sabem. Os bancos só sabem que eu transferi dinheiro para ali. E o que é que eu faço com aquele dinheiro? Mas ninguém sabe. Ok? Então o banco não vai saber quanto dinheiro é que me rendeu daquela transferência, não vai saber quanto dinheiro é que eu vou tirar, não vai saber quanto dinheiro é que eu vou usar. Por isso é que eu estou a usar a SafePal, porque de facto tem um ecossistema completo. A gente coloca lá a nossa moeda fiat, usa para tudo e mais alguma coisa, entre aspas, ou para transferir para o outro lado, e tem a hardware wallet para a gente guardar os nossos criptoativos, e depois tem a parte do cartão que nós podemos gastar em literalmente qualquer coisa. A desvantagem é a nível de compras. Ou seja, quem quiser comprar diretamente cripto tem um mínimo de compra e depois, por exemplo, não temos o cartão físico, só temos o cartão virtual. Isso para mim é uma desvantagem, porque, por exemplo, vamos supor que nós vamos a algum sítio e o nosso telemóvel ficou sem bateria ou qualquer coisa. Bom, precisamos do cartão físico na mesma, né? Portanto, vá lá. A nível de ações práticas, como comprar, vender, armazenar, transferir e investir. Portanto, aqui digamos, um guia de passo a passo com algumas dicas de segurança. Portanto, comprar, conforme eu disse, vocês escolham uma SEX confiável, ok? Quando eu digo uma SEX confiável é o quê? Vocês avaliarem o histórico da corretora, por exemplo, posso dar aqui um exemplo, a Bybit já foi hackeada, por exemplo, a Binance ainda não foi hackeada, acho eu, ou acho que já foi, mas não foi tanto, e conseguiram travar a tempo, alguma situação assim. No entanto, por exemplo, o dono da Binance, quem criou a Binance, já foi condenado por lavagem de dinheiro e etc. Em contrapartida, o da Bybit, não. Portanto, temos que avaliar sempre, digamos, o risco. Agora, em contrapartida, eu posso-vos dizer que, por exemplo, a Binance é uma exchange que tem um seguro e tem uma proteção de ativos até 500 milhões de dólares. Ou seja, é de facto a maior exchange do mundo e é de facto a mais fiável. Pronto, isso pode ser um pouco dependente da opinião, mas é a avaliação feita a nível mundial. A partir daí, ativar então a autenticação de dois fatores, ter o KIC feito e atualizado sempre, depositar através de cartão de transferência bancária, conferir as taxas, portanto, isto para comprar todas as criptomoedas. Portanto, a nível de vender, portanto, podemos usar uma ordem limite, ou seja, nós podemos dizer, quero vender aquela cripto quando chegar àquele preço e não temos que estar a verificar constantemente. Não se preocupem com aquilo que eu estou-vos a dizer aqui, nós vamos ver isso a pormenor depois em outras lives. Portanto, comparar taxas também ao vender, planejar a saída significa o quê? É ver realmente, portanto, qual a melhor altura de estar a vender os nossos ativos ou não, dependendo dos objetivos de cada um, e, portanto, também verificar prazos, né? Portanto, às vezes temos prazo para ter lá, portanto, os nossos ativos dentro da questão. A nível de armazenamento, obviamente que é aqui entra a questão de segurança, portanto, backup seed offline, ou seja, as palavras-chave offline sempre, nunca compartilhar, testar com valores pequenos, ativar o authentication de dois fatores. E, portanto, a nível de transferências, portanto, quando vocês vão transferir criptoativos, vocês verifiquem o endereço duas e três vezes, se for o caso. Ou estamos, é aquilo que eu digo a muita gente, pessoal, não vale a pena a gente estar estressado. Vale a pena a gente estar calminho, nem sempre é fácil, mas não podemos agora, podemos daqui a uma hora. Vamos fazer as coisas conforme têm que ser feitas, vamos ver o endereço, está correto, vamos verificar a rede para não fazer asneira, fazemos um teste,
para aquelas pessoas que são mais, digamos, inseguras, façam um teste com valores pequenos primeiro e depois veja, porque nós, ou seja, quando eu digo veja é o quê? Temos, temos o registro dessa transação e nós podemos ir ver se realmente fizemos as coisas em condições. Portanto, se colocamos o endereço correto, se fizemos na rede correta, se às vezes demorar muito tempo. Normalmente vocês nem têm tempo de, digo, ver essa transação, que automaticamente vocês saem de uma página, vão para a outra onde transferiram e já está lá os criptoativos. Mas de todas as formas, por exemplo, se nós fizermos criptoativos em Bitcoin, ou seja, se nós fizermos criptoativos, nós fazermos transferências de Bitcoin, elas demoram por vezes dias, pessoal. Há transferências de Bitcoins a demorar um dia ou às vezes mais, ok? Portanto, de facto, é uma blockchain lenta, lenta e alta taxa, ok? Portanto, nós vamos ver também mais e vamos avaliar isso mais ao pormenor no futuro. Portanto, a nível de investir, começar sempre pequeno. E isto, pessoal, eu digo-vos sempre, comecem pequeno e diversificado. As pessoas dizem-me sempre, eu não quero participar em três ou quatro oportunidades. Opa, depois vocês é que sabem, porque aí vai estar a pôr 100% de risco numa única oportunidade. Enquanto que, por exemplo, mas eu não tenho muito dinheiro para diversificar. Não interessa, se tu tens 100, diversificas em três ou quatro. Se tens 50, diversificas em duas ou três. Mas a chave realmente é diversificar, ok? Porquê? Porque ao vocês fazerem isso, em vez de estarem a pôr 100% de risco numa oportunidade, vocês estão a pôr, por exemplo, vamos supor, 100 dólares, 100 euros. Vocês vão dividir em 5 situações, vão aplicar em 5 situações diferentes. Vocês estão a dividir o risco em 20% para cada um. Ok? Então vamos supor que aqueles 20% daquele risco, portanto, no caso criptoativos, aquele criptoativo baixou, o outro criptoativo pode aumentar. Então o vosso risco está a zero igual, ou seja, está ela por ela. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, vá lá. A nível de resto, portanto, ler os documentos, white paper. O white paper é importante para perceber muitas coisas, mas tentar se aprofundar o máximo na matéria. Definir metas, muito importante, pessoal. Definir metas. Eu vou fazer desta forma até aquele ponto, depois faço de outra forma. Ou, portanto, nós já vimos aqui diferentes formas de fazer as coisas. Uns fazem juro composto e só depois de atingir aquele valor começam a tirar todos os dias, por exemplo, ou a sacar, ou a retirar, ou a vender todos os dias. Outros fazem totalmente o oposto e fazem os saques primeiro e depois deixam aquilo fazer juro composto. Portanto, cada um tem que ter uma estratégia, cada um tem que ter uma meta, onde quer chegar. Não podemos pensar, eu vou colocar 10 dólares e quero chegar a 1 milhão. Pessoal, isso está errado. Nós vamos colocar 10 dólares, o primeiro passo é, temos em risco 10 dólares. A partir daí, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos sair do risco primeiro, e não importa o que aconteça a seguir, nós não perdemos dinheiro, ou vamos fazer uma estratégia de juro composto para duplicar, triplicar o capital e depois sacar a mesma quantia e depois voltar a fazer juro composto, depois voltar Portanto, há aqui diferentes formas, né? Portanto, há a forma que eu costumo trabalhar muitas das vezes, que é o quê? É 50-50. Eu faço sempre, a maior parte das vezes faço sempre 50-50. O que é isto, 50-50? Vamos supor, eu entro numa determinada situação, num determinado investimento, aquilo rendeu-me X. Eu vou sacar 50 e vou reinvestir os outros 50. Porquê? Eu estou a reduzir o meu risco, em contrapartida estou a aumentar o meu ganho para a próxima vez. Ok? Então consigo, digamos, reduzir o risco mais rapidamente, digamos. Mas pronto, isto são estratégias e cada um tem que pensar a sua e o que é que se adequa mais. A partir daí, a nível de investimentos, é sempre fazer uma revisão, portanto, ou seja, sempre voltar a ver a situação. Compensa continuar, não compensa continuar, agora isto não está a ser tão rentável, vamos mudar para outra situação. Portanto, também faz parte, né? Portanto, vá lá. Portanto, há aqui a ver mais uma mensagem aí no chat, deixem lá ver para não ficar para trás. Opa, tem aqui mais que uma, só recebi agora. É isso, Patrícia, eu vou já passar a fazer da forma mais segura. Papel, tem um caderninho específico para isso, ok, amanhã mesmo. Vá lá. Era aí a Patrícia e a Cláudia, portanto, a interagir com a questão das palavras-passe. Exatamente. Opa! Portanto, a nível da checklist de segurança, nós temos sempre avaliar as fontes, se são as fontes únicas e seguras, uma aplicação de Authenticator, como o Google Authenticator, não por mensagem, nunca cliquem em links de mensagens, por amor de Deus, é o maior risco que vocês podem ter aí. Um dispositivo sempre atualizado, muitas das vezes vocês, por não atualizarem, por exemplo.
a Rabi Wallet vocês não conseguem interagir da mesma forma, ou etc. Já tivemos aí várias questões, né? E portanto vocês sabem bem. A nível de, portanto, tudo que seja sites phishing, ou seja, tudo que seja, hum, portanto, sites que vocês tenham que conectar, vocês façam sempre atenção e verifiquem sempre a fonte, né? Nós já tivemos aí no passado pessoas que conectaram a pensar que era uma fonte segura e depois ficou sem os criptoativos, né? Portanto, cuidados importantes a ter em consideração, isto toda a gente sabe, mas nunca é demais referir. Portanto, é não investir aquilo que nós não podemos perder, ok? Sempre dinheiro que não nos faça falta para o dia a dia, para comer, para fazer as nossas necessidades, diversificar os nossos investimentos, manter o registro, por exemplo, ou seja, eu mantenho sempre um registro, isto é o quê? Eu tenho um Excel onde eu digo naquela oportunidade ou naquela situação investi tanto, já me rentabilizou tanto, e etc. Vão tendo sempre um registro, ou num papel, ou uma folha de Excel, portanto eu posso-vos depois facultar essa folha de Excel se vocês quiserem, e vocês podem fazer à vossa maneira. Não vou facultar com os meus dados, vou facultá-la limpa, né? E vocês podem fazer à vossa maneira, ou seja, colocar os vossos valores. E portanto, vá lá. E atualizar regularmente, ou seja, nós estarmos sempre atualizados daquilo que se está a passar nos investimentos que a gente está a fazer. Por isso é que, vá lá, é necessário, pá, às vezes é um pouco trabalhoso e às vezes é um pouco, digamos, cansativo, mesmo para mim, eu sei. De todas as formas, é realmente o necessário. Nós temos que estar atualizados, nós temos que seguir, portanto, a situação onde nós estamos envolvidos. Aqui alguns dos erros mais comuns de iniciantes. Portanto, entrar em alguma coisa sem estudar o mínimo, apenas comprar por uma dica ou entrar por hype, por algo que alguém está a falar e porque é bom e não sei quê. E, portanto, muitas das vezes até compram criptomoedas sem entender qualquer tipo de, sem entender o conceito ou investem num determinado protocolo sem, ou oportunidade sem realmente entender o que é, apenas baseado em dicas de amigos ou hype das redes sociais. Isso é o erro mais básico de todos e o mais arriscado de todos. Portanto, a partir daí, temos também as pessoas que deixam todos os ativos na exchange, ok? Ou seja, todas as. Portanto, eu posso vos dizer que eu já estou a investir em criptomoedas desde 2020, ok? Mas nunca mantive, digamos, a 100% as criptomoedas que eu invisto desde 2020. Por desconhecência. Porque se eu soubesse o que sei hoje, eu nunca teria vendido. Ok? Mas pronto, as coisas são mesmo assim. A gente tem um percurso para aprender e um percurso para evoluir. Mas pronto, na altura já não tinha todos os criptoativos no exchange. Já tinha carteiras e, portanto, já conhecia a Uniswap, por exemplo, e a PancakeSwap para fazer então portanto, para manter os meus criptoativos. A partir daí, portanto, foi evoluindo, foi aprendendo, foi buscando conhecimento e, portanto, vá lá. Usar wallets pessoais para este caso, para grandes quantias, né? Portanto, é o recomendado. Por isso é que eu vos trouxe o ecossistema da SafePal e, portanto, vai ter aí um outro ainda mais seguro para quem quer realmente investir dentro de criptomoedas, ok? Mas isso vai ser o foco para outra situação. Mais um erro comum, e que é o chamado golpe, é cair em promessas irreais, um ganho garantido, portanto, acreditar em promessas de rentabilidade fixa, como eu costumo dizer sempre, ou exatamente ganhos garantidos. Portanto, desconfiar sempre de promessas muito boas, por muito boas que sejam, por muito mais seguras que sejam, desconfiar sempre, porque isso leva-nos a um estado de alerta e, portanto, a uma situação que a gente pode realmente pensar de outra forma, né? Portanto, a nível de FOMO e overtrading, ou seja, entrar tarde, operar demais e depois, por medo de ficar fora do mercado, e depois não temos nenhum plano e a gente sai a perder, né? No caso de fazer trading, no caso de fazer compras de criptomoedas no seu hype, né? Como a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas faz, o que é que vê? Vê uma criptomoeda a baixar, vai vender, mesmo que esteja a perder. Vê uma criptomoeda a aumentar e vai comprar. Pessoal, é exatamente o oposto. É que eu tenho-vos dito exatamente o oposto. Nós, quando vemos uma criptomoeda baixar, nós temos que ver qual é o fundamento dessa criptomoeda baixar, ok? A seguir, essa criptomoeda que está a baixar, ela tem um fundamento, ela tem digamos, uma sustentabilidade, um projeto que vai fazer com que ela vá aumentar de valor. Então a gente começa a comprar enquanto ela começa a baixar. Eu depois posso-vos dar algumas dicas que tenho usado ultimamente nesse respeito.
e fazer exatamente o oposto quando ela começa a aumentar. Portanto, quando ela começa a aumentar, não é hora de estar a comprar, mas sim a hora de estar a vender aquilo que vocês tinham vindo a comprar à medida que ela ia baixando. Ok? Portanto, nós temos que literalmente fazer o oposto do mercado. E, portanto, nós temos que também ter metas na questão de, portanto, definir onde é que a gente vai entrar e onde é que a gente vai sair, né? Portanto, um outro erro muito comum é por falta de estratégia. Portanto, como eu estava a dizer, não ter metas adicionadas, e não ter uma regra de saída. Portanto, não fazer também o backup da seed phrase, ou seja, não guardar a palavra passe offline das carteiras, de todas as situações, né? Portanto, aqui, por exemplo, recomendo-vos sempre em guardar em dois locais seguros, ou seja, a mesma chave em dois locais seguros que vocês saibam e que sejam offline, né? Portanto, vamos lá. Uh, o que fazer antes de investir $1 ou €1 que seja. Portanto, uma checklist de preparação essencial para iniciantes. Estudar o básico, portanto, entender a blockchain, a carteira, aprender sobre as taxas e riscos, conhecer os conceitos básicos, ter uma reserva de emergência, ok? Antes de investir, ter sempre uma reserva de emergência, ter 3 a 6 meses de gastos correntes que vocês tenham na vossa vida, guardar fora de cripto, manter a liquidez. Portanto, eu aplico uma estratégia aqui diferente. Eu guardo, de facto, em cripto e outras situações, mas não, a reserva de emergência não. O fundo de segurança, sim. São duas coisas diferentes. Definir estratégia, portanto, estabelecer objetivos, definir portanto, onde é que a gente quer chegar, o prazo para que a gente chegue lá, criar algumas regras também de saída. Portanto, configurar então a questão da wallet, guardar as palavras-passe offline, ativar a autenticação de dois fatores, ter uma whitelist de saques, ou seja, ter uma lista já preparada para fazer aqueles saques automáticos, que podemos fazer isso, nós vamos ver mais ao pormenor. Começar pequeno, conforme a gente já falou, testar com valores baixos, usar simulações, aprender com os erros, muitas das vezes. Depois verificar as plataformas confiáveis, ok? SEX, portanto, centralizado se tem o KIC, as DEXs oficiais, verificar sempre as auditorias, registar os nossos custos, portanto, manter uma planilha, registar taxas, registar os impostos, portanto, quanto é que a gente investe, quanto é que a gente vai tirar dali, o lucro e tudo mais. E, portanto, todos estes 7 itens concluídos, podemos então realmente começar aqui na fase de investimento. Portanto, pessoal, assim chega ao fim. Aqui a primeira live, digamos, que ficou metade na outra vez e metade nesta. Infelizmente já está na hora da próxima live, né? Mas nós aqui, portanto, eu não me vou alongar muito aqui. Nós vimos todas as diferenças, vimos tudo isto que está aqui a aparecer para vocês, foi o que foi falado aqui, desta vez. Na próxima live já vamos passar um pouquinho mais à prática na questão de criptoativos para aqueles que se interessem, ok? Vou-vos mostrar já mais algumas cenas, algumas situações mais práticas, portanto, não tão texto, não tanta apresentação, mas interação mais. Portanto, o agradecimento por estarem aqui, obviamente. Se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, façam, estejam à vontade. Na próxima live, vamos então trazer uma parte mais prática a nível de compras e tudo mais, algumas estratégias de investimento e, portanto, alguma análise técnica também a nível de gestão de risco e do portfólio em si. E, portanto, vá lá. Como configuro, portanto, não sei se existem aí algumas questões, senão eu vou ver aqui rapidamente a questão aqui da campeã Cláudia no chat de novo. Pô, 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 pô. Entretanto, não vejo ainda nenhuma questão, portanto, está esclarecido. Em relação às questões da campeã Cláudia, portanto, em relação ao mundo das criptomoedas e as finanças descentralizadas, será que não é legítimo, da parte de muitos governos, a resistência na legalização? Se calhar o termo não é esse, mas pronto, desse universo, se não vejamos. Seria uma forma que muitos usariam para branqueamento de capital, uma vez que não há limite de transações, a origem do capital e principalmente quem está por trás das transações, tudo anónimo. Bom, nós temos que entender aquela questão, como eu disse, nós estamos a operar numa SEX ou estamos a operar numa DEX, né? Portanto, há o registro, sim, a nível de legalização portanto, de finanças descentralizadas e por ser, portanto, a resistência dos governos. Eles não podem literalmente fazer nada, porque o Bitcoin foi criado, né? Isto é um sistema aí, não vai acabar nunca. Ahm, Depende, o valor vai sempre depender da lei da oferta e procura, portanto, não há nada que eles possam fazer. O que é que eles podem fazer? Podem aplicar taxas, impostos sobre ganhos e etc.
Podem, porque é o governo, é um sistema centralizado, é um sistema piramidal que vai ganhar em cima daquilo que a gente ganha. Ok? É assim que funciona o governo, infelizmente, e instituições financeiras bancárias. Portanto, vá lá. Ah, agora, a nível de DeFi, tu és dona do teu próprio dinheiro, ninguém te vai dizer onde é que tu vais gastar ou não gastar, ok? Portanto, tu vais ver sempre resistência a nível de controle, né? Mas vai haver sempre uma forma de gastar sem controlar. Foi por isso que nasceu a SafePal, foi por isso que nasceu a Origin, por exemplo, foi por isso que nasceu aí determinados protocolos onde a gente pode usar os nossos criptoativos, os nossos ativos, sem que estejamos portanto, sujeitos a essa censura, digamos assim. A nível de fuga ao fisco, isso porque nesse mundo praticamente as transações são isentas de qualquer comissão, taxas, ou seja, por exemplo, as transações efetuadas no mercado financeiro convencional bancos, as taxas, comissões são diretamente proporcionais ao montante a ser transacionado. Quanto maior o valor, maior as taxas. Já no mercado das criptomoedas, o que tenho que constatar é que a taxa é sempre um USD, taxa fixa, independentemente do valor a ser transacionado. Resumidamente, se muitos migrarem para esse universo, os governos vão perder muito dinheiro, taxas de impostos e afins. Mas é isso. Mas é por isso que eu tenho vindo a dizer, quem é que me acompanha há algum tempo tem-me ouvido dizer várias vezes, o sistema bancário, o sistema do governo, todo este sistema que a gente está englobado, que é uma bolha, isso vai arrebentar. Isso vai arrebentar. Nós estamos numa geração que cada vez menos existe bebés novos a nascer e cada vez mais tem uma população mais idosa, portanto, ativa no mercado. O que é que acontece? Vocês têm que entender uma coisa, nós descontamos, nós quando trabalhamos e descontamos, nós estamos a descontar para pagar os que já estão na reforma. Não é para a nossa reforma. Nós estamos a descontar e o governo está a dar esse dinheiro que a gente desconta às pessoas que já trabalharam durante 40 anos e estão na reforma agora. Ok? Isso é o que realmente acontece e aquilo que as pessoas não querem entender. O que é que vai acontecer se não há mais pessoas jovens a entrar no mercado de trabalho e cada vez há mais pessoas idosas a ser pagas pelo Estado? Vocês conseguem adivinhar ou não? Não estou a ver ninguém a falar, nem estou a ver ninguém a interagir. Mas vai acontecer o quê? Vai acontecer que as pessoas que estão a trabalhar e estão a descontar, ou vão passar a descontar mais, porque o Estado assim vai obrigar para conseguir manter as contas da população mais idosa, ou vai arranjar uma forma de matar a população idosa, como aconteceu com o Covid-19, e eu agora posso ser censurado por isso, mas é a realidade, ok? Ou então vai arranjar, ou então vai estourar o sistema, porque não vai ter sustentabilidade. E é uma pirâmide autêntica. O sistema que nós estamos englobados no nosso dia a dia é a maior pirâmide de todos os tempos. Só que as pessoas têm umas palas, desculpem o termo, mas as pessoas têm umas palas à frente dos olhos e não veem isso. Porque as pessoas não têm educação, as pessoas, ou seja, educação financeira, as pessoas não têm interesse por se aprofundar mais na matéria e não sabem como é que as finanças realmente trabalham. Portanto, é nessa situação que realmente nós temos que arranjar uma solução e sair desse sistema. Porque se isso acontecer, nós vamos nos dar mal. As pessoas que vão estar dependentes desse sistema vão se dar absolutamente mal. Ok? Mas isto é tão direto quanto eu estar aqui a falar convosco. Ok? Portanto, se calhar eu não vou ver esse sistema. Deus queira que não, por um lado. Mas se vir esse sistema acontecer, eu não vou estar dependente desse sistema, graças a Deus. Agora, a questão que eu coloco é: vocês vão estar dependentes desse sistema ou vocês vão fazer algo para, se calhar, mudar o vosso futuro? Acaba a vocês a vossa decisão. Portanto, espero que tenha respondido às questões. Se não, podem interagir.